o governo de Telos. Certos elementos desta informação originam-se de uma canalização de Adama, enquanto que outros provêm dos escritos de Charula Dux, membro da comunidade telosiana, que vive atualmente na superfície. Há duas formas de governo em Telos. O rei e a rainha de Telos, Raihanamu, são os mestres ascensionados e também chamas gêmeas. Eles são os dirigentes de Telos, formando um aspecto de seu governo. A segunda forma de governo é o conselho local, chamado Conselho Lemuriano da Luz de Telos. Ele é constituído de 12 mestres ascensionados, sendo 6 homens e 6 mulheres, buscando o equilíbrio do masculino divino e do feminino divino. O 13º membro, que está à frente do conselho, é o sumo sacerdote de Telos, que atualmente é Adama. Ele toma as decisões finais, quando os membros do conselho não chegam a um consenso. Os membros do conselho são escolhidos em função de seu nível de realização espiritual, suas qualidades interiores, sua maturidade e sua área de conhecimento. Quando um membro do conselho decide mover-se para um outro nível de serviço, a existência da vaga é levada ao conhecimento público, e aqueles que desejam tomar assento no conselho podem se apresentar. Todas as candidaturas são cuidadosamente estudadas pelo conselho, pelos sacerdotes, pelo rei e pela rainha de Telos. O rei e a rainha têm a última palavra sobre a escolha do novo membro do conselho. Telos é uma grande comunidade, reunindo cerca de 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos divididos em várias vilas, sob o mesmo governo local. O que chamamos de cidade de Telos, divide-se em 5 níveis de vários quilômetros quadrados cada um. Primeiro nível. A maior parte de nossa população vive sob o domo do primeiro nível. Neste nível também estão agrupados os edifícios administrativos e públicos, assim como vários templos. No centro deste nível encontra-se nosso templo principal, chamado Templo de Maha, uma estrutura de forma piramidal que pode abrigar até 10.000 pessoas de uma vez. Este templo é consagrado à Ordem de Melquisedeque. A pirâmide é branca, encimada por uma pedra chamada a Pedra Viva, que nos foi ofertado pelo povo de Vênus. Segundo nível, agrupa todas as atividades de fabricação e de produção, visando atender às necessidades da população e da cidade. Compreende também várias escolas para crianças e adultos. Muitas pessoas vivem nesse nível. Terceiro nível. Este nível é inteiramente consagrado aos jardins hidropônicos. Toda nossa comida é cultivada em um terreno de menos de 3 hectares, que produzem uma alimentação interessante, agradável e muito variada. Os métodos de cultivo são tão eficazes que 3 hectares são amplamente suficiente para nós. Produzimos uma grande variedade de alimentos que nutrem 1,5 milhão de pessoas, gerando corpos vigorosos e resplandecentes de saúde, que não envelhecem. Eu gostaria que vocês tomassem consciência de que sim, nós comemos. Mas como seres da 5ª dimensão, não comemos do mesmo modo que vocês. Nós comemos somente se, e quando queremos, e podemos manifestar aquilo que desejamos comer. Nossa comida não é tão sólida quanto a de vocês. Embora ela tenha substância, gosto, cor e forma, ela seria considerada uma comida etérica em sua percepção de 3ª dimensão. Os jardins hidropônicos são capazes de produzir continuamente. Podemos fazê-lo crescer mais rápido, graças a uma tecnologia hidropônica avançada. Utilizamos pouco solo, muita água e nenhum produto químico. A comida é inteiramente orgânica e possui vibrações muito elevadas. Os cultivos não necessitam de fertilizantes e não empobrecem o solo, apenas adicionamos minerais orgânicos na água das plantas. As culturas são melhoradas e aceleradas pela grande luz, energia e vibração de amor de Telos. É a magia de nossa consciência de 5ª dimensão que vocês descobrirão em breve, talvez ainda nesta década ou na próxima. Quarto nível. Este nível compreende alguns jardins hidropônicos, algumas fábricas, e uma ampla área de natureza, em um parque com pequenos lagos e fontes. Quinto nível. Este nível é inteiramente consagrado à natureza. Há árvores altas e lagos, com reserva natural. Lá são abrigados todos os animais, e também preservados um grande número de plantas e animais extintos na superfície. Os animais são vegetarianos e não devoram uns aos outros.
Eles convivem em total harmonia, sem temor e sem agressividade em direção às pessoas e entre eles mesmos. Telos é verdadeiramente o lugar onde o leão e o cordeiro deitam lado a lado, e dormem em total confiança. Possuímos vários meios de transporte na cidade, tais como calçadas com esteiras móveis, elevadores entre os níveis e trinós eletromagnéticos, semelhantes a motos para a neve. Para circular entre as cidades, os residentes usam o tube, um sistema de metrô eletromagnético, capaz de atingir uma velocidade de 4.800 km por hora. Sua aparência física é diferente da nossa. Nós nos parecemos com vocês, ainda que sejamos mais altos e encorpados. Mantemos uma aparência jovem por milhares de anos, aparentando ter sempre entre 20 e 40 anos. Conforme nossa escolha, podemos modificar nossa aparência facilmente. Em Telos ninguém apresenta sinais de envelhecimento, ou cabelos grisalhos pela passagem do tempo. Isso pode parecer estranho de início, mas você se habitua rapidamente. O dom de viver em um corpo perfeito vem com a graça de ascensionar em uma consciência de quinta dimensão. Quando você for apresentado a alguém de 20.000 anos de idade, perceberá que ele ou ela parece tão jovem quanto qualquer outra pessoa. Desde que alcançamos o estado de imortalidade, prolongamos a vida em nosso corpo atual tanto quanto desejarmos. E quando sentimos que é tempo de passar para um outro nível de serviço, ou outra dimensão, nosso corpo segue junto para evoluir em uma nova aventura. Eu saúdo vocês com belas flores emanando de meu coração. Sim, nós temos maravilhosas celebrações em Telos, com grandes e elaboradas festividades em que todos participam, incluindo crianças. Ainda que, de modo geral, nós não festejemos as mesmas ocasiões que vocês, consideramos nossa vida cotidiana como uma celebração contínua da vida do amor e da profunda gratidão em nossos corações pela beleza, abundância e graça de que nos beneficiamos todos os dias. Embora não tenhamos muitas datas oficiais para celebrar, nossas festas principais ocorrem 4 vezes por ano, nas mudanças de estações, durante os solstícios e os equinócios. Nestas ocasiões, cada cidade da rede Agartha inicia 3 dias de sofisticadas celebrações. Estas grandes festas são organizadas em todas as cidades, e os amigos e familiares participam juntos, em uma demonstração de amor recíproco. Um grande número de pessoas viaja para as diferentes cidades, para participar das festas, e visitar aqueles que amam. Durante estas festas, o afluxo de visitantes de todo o interior da Terra, e também das estrelas, quase duplica a população. Os visitantes são membros de nossa família galáctica, que é sua família também. Em um futuro próximo, muitos de vocês encontrarão de maneira consciente e tangível muitos de seus irmãos e irmãs das estrelas. Isso lhes trará uma imensa alegria. Nós nos reunimos em comunhão, para uma grande celebração de amor e unidade, com nosso Criador, com a Terra, e com outros. Dançamos, tocamos músicas, cantamos e exprimimos nosso amor e reconhecimento pela alegria de estarmos juntos. Antes da celebração, todos contribuímos para a decoração de nossa cidade. O que fazemos com requintada criatividade e beleza. Nenhum esforço é poupado, e na fase da decoração, já estamos em festa. Ao longo do ano, há outras ocasiões para celebrar, para as quais dedicamos tempo. Se não temos uma razão especial para festejar, inventamos uma. A vida é tão mágica, e cheia de surpresas, que há sempre uma razão para festejar. Nós também celebramos o seu amor, e abertura para nossa antiga herança lemuriana. Em nossos corações, estamos preparando grandes celebrações para a reunião de nossas 2 civilizações, o que criará de fato a maior de todas as festas. Houve um tempo em que construímos nossas casas como vocês, com a ajuda de arquitetos, plantas, materiais diversos, e ferramentas, como serras e martelos. Desde que nos tornamos seres da quinta dimensão, manifestamos as nossas casas de que necessitamos com os nossos pensamentos, intenções e foco concentrado. Concebemos nossas habitações segundo os princípios da geometria sagrada. Por isso a maioria das casas são circulares, de um modo ou de outro, e são projetadas com muita criatividade e beleza.
O material básico para o exterior das casas é o cristal. Tenha em mente que eu falo a partir de uma perspectiva de quinta dimensão. Faça o possível para compreender minhas palavras a partir desta perspectiva. O que nós, como mestres, tentamos descrever para você, não possui um paralelo exato em sua dimensão. Algumas descrições não farão sentido para você, se vistas somente de um ponto de vista da terceira dimensão. Tudo que temos e criamos, inclusive os nossos corpos, nos parece muito físico e tangível. De fato, nosso estado físico parece tão real para nós, quanto o de vocês é para vocês. Porém, esta fisicalidade é tão impregnada de luminosidade, que perdeu a maior parte de sua densidade, e não seria visível, ou tangível para você em seu estado atual de consciência. A realidade de nossa dimensão é muito fluida, e quase todos nós podemos criar o que necessitamos, e desejamos instantaneamente. Atingimos atualmente a capacidade de criar nossas casas muito rapidamente, do modo que desejarmos e podemos fazer mudanças a qualquer momento. Levará algum tempo, na superfície, para entenderem isso completamente, e poderem fazer o mesmo. Mas logo se tornará um grande divertimento aprender a aplicação prática desses conceitos de maneira aprofundada, e começar a experimentá-los, de início com nossa assistência e supervisão. Quando estiverem prontos, esta é uma das muitas coisas que desejamos lhes ensinar. Nossas casas são construídas com pedras semelhantes a cristal, que emitem muita luz, e são de grande beleza. As pedras são suficientemente opacas para que as pessoas que estejam fora da casa nada vejam de seu interior. Assim, preservamos a nossa privacidade todo o tempo. Porém, estando dentro de casa, podemos ver claramente o que se passa no exterior, como em casas de vidro, de onde se pode ver em todos os ângulos e direções. Isso nos dá a impressão de vivermos em palácios de cristal. Nossa vista exterior nunca é obstruída por qualquer coisa, e nunca nos sentimos enclausurados por paredes. Eu gostaria de explicar de maneira simples como fazemos para começar a construção de uma pequena casa circular. Por diversão, quero dar uma ideia dos procedimentos. Para a conclusão da casa, utilizamos os mesmos princípios que vocês. Você pode usar sua imaginação para concluir esta casa por você mesmo, segundo sua vontade, e começar a sonhar com a sua própria casa. Afinal, trata-se da criação consciente de seus sonhos, e da manifestação deles. Agora vamos proceder à criação de uma pequena casa circular. Primeiro, eu decido o lugar e o tamanho da casa. Segundo, com minha mente e intenção, começo a visualizar em detalhes o contorno da estrutura que desejo criar. Se não sou específico o suficiente, ou se for descuidado com esta visualização, a estrutura não se manifestará do modo que intencionei. Lembre-se, eu utilizo a energia de minha mente e de meu coração para criar o que quero. O material que utilizo em minha mente é uma substância cristalina. Começo a visualizar a maneira como cada pedra está colocada em seu lugar, na ordem correta, e com o exato desenho que quero ver manifestado. Nesta fase, é ainda um esboço, não preenchido ou densificado. Acreditem-me, posso fazer tudo isso rapidamente. Como vivemos em uma zona temporal, a duração, de fato, não tem nenhuma importância. Na sua referência de tempo, isto não levaria mais do que meia hora. Terceiro, quando estou completamente satisfeito com o contorno de minha estrutura cristalina, e meu coração está repleto de alegria com esta criação, começo a etapa seguinte. É o momento de preencher cada pedra com maior intensidade de luz cristalina, e lhe dar densidade. À medida que me concentro atentamente em minha nova criação, o contorno de cada pedra é preenchido com a luz e o amor que derramo nela. Quando isto está feito, continuo a focar para densificar a luz da qual as pedras são criadas, até que elas alcancem a opacidade desejada. E, é isso meus amigos, a estrutura cristalina da minha nova casa está pronta. Nesse ponto, ela pode ser concluída do modo que desejarem, com toda a beleza que queiram lhe dar.
Quando você mantém a luz e o amor suficiente em sua consciência, todos os tipos de manifestações tornam-se fáceis e naturais. Retorne agora às suas ocupações cotidianas no amor e na gratidão por tudo que você tem, e crie, de uma nova maneira, o tipo de vida que você tem desejado. Você pode fazer tudo isso quando você crê que pode fazê-lo. Por favor, tomem nota de que o que explicamos aqui existe em uma vibração de quinta dimensão. Esta dimensão não é física como a de vocês, não possui o tipo de densidade física que estão acostumados na terceira dimensão. Se vocês viessem aqui em seu estado atual, a maioria de vocês da superfície não seria capaz de perceber nada de nosso nível de fisicalidade. E, no entanto, ela nos parece tão real quanto a de vocês é para vocês. Ela representa um nível de fisicalidade tão cheio de luz que não experimentamos limitações de nenhum tipo. Nossa dimensão não é visível, nem perceptível para vocês em seu nível atual, de consciência e despertar espiritual. Isto não deve desencorajá-los, pois tudo vai evoluir. Abrindo ainda mais seus corações, e progredindo na jornada em direção à união divina, todos abrirão suas consciências. Vocês abraçarão e manifestarão mais e mais suas divindades em sua presente encarnação física. Continuem a confiar que os véus, em breve cairão, para todos aqueles que aspiram a esta união suprema, e fazem o trabalho espiritual necessário para alcançar este nível de evolução.